a endoscopia digestiva alta tem uma importância muito grande na propedêutica de um paciente com hemorragia digestiva alta. Mas ela não é a primeira conduta. A primeira conduta é o quê, pessoal? É a estabilização clínica do paciente. Quando você estiver no plantão e se deparar com um paciente com hemorragia digestiva alta, você tem primeiro que estabilizar o paciente. Não adianta você descer até o ciclo de Krebs, como eu estou lhe ensinando aqui, pensar, raciocinar, pensar um bocado de doença e perder o doente. Você primeiro tem que estabilizar o paciente. Estabilizar o paciente requer o quê, pessoal? Monitorização. Você tem que deixar esse paciente monitorizado e observando a frequência cardíaca, observando a pressão arterial, a frequência respiratória, a saturação periférica de oxigênio, a temperatura axilar. Você tem que aferir a glicemia desse paciente e não é demais você, dentro do contexto da monitorização, você rodar ali um eletrocardiograma. Ou seja, você tem que monitorizar esse paciente. Além disso, você tem que ofertar oxigênio se preciso for. Né? Se esse paciente tiver com saturação menor do que 92%, você deve ofertar oxigênio. Além disso, você tem que puncionar 2 veias periféricas calibrosas, porque você pode precisar delas. Professor, e por que tem que ser 2? Porque faz parte do protocolo. E a justificativa é o seguinte: muitas vezes você vai estar infundindo soro em uma dessas veias e você vai estar fazendo medicação na outra. Você vai estar transfundindo na outra, né? Então são dois acessos venosos periféricos calibrosos. É o famoso MOV, né, pessoal? Monitorização, ofertar oxigênio, funcionar 2 veias periféricas calibrosas. Feito isso, você vai avaliar, por exemplo, se esse paciente precisa de transfusão, né? Se for um paciente que está sangrando, pessoal, e tem sinais de choque, ou seja, tem uma frequência cardíaca acima de 20, tem uma hipotensão refratária à expansão volêmica inicial, esse paciente precisa ser transfundido antes mesmo de ver o resultado do hemograma. Por quê? Porque quem define uma hemotransfusão em um paciente com choque hemorrágico não é o hemograma, é a avaliação clínica desse paciente. Se ele tiver uma frequência cardíaca acima de 20, se ele tiver hipotensão refratária à expansão volêmica, ele precisa de sangue, ele precisa de concentrado de hemácia. Se você tem um paciente sangrando na sua frente e esse paciente tem um TAP e um TTP alargado, tem um fibrinogênio baixo, você vai precisar transfundir esse paciente. Você vai fazer plasma fresco congelado. Se eventualmente tiver uma hipofibrinogênemia, você vai fazer o crio precipitado. Se você tem um paciente sangrando na sua frente, ele tem plaquetas abaixo de 50 mil, você vai precisar fazer plaquetas também. Seja por aféres, sejam plaquetas randômicas ou eventualmente no SUS você pode fazer um buff coat. Ou seja, faz parte da monitorização da abordagem inicial você definir se esse paciente precisa ser transfundido ou não. Muitas vezes esse paciente ele pode ter ali algum grau de obstrução da via aérea, né, pessoal? Por conta ali do sangramento e tudo. Então você tem que ter o cuidado aí com a via aérea desse paciente e eventualmente você pode até proteger a via aérea desse paciente através, por exemplo, de uma intubação. Então é outra coisa que faz parte aqui dessa estabilização clínica inicial. Feito tudo isso, o próximo passo é o quê? E no meio de tudo isso estava aí também a expansão volêmica, né? Com cristalóides, com soro ringa lactato. Tendo aí tudo isso com a meta de uma PAM em torno de 60, 65, que é o que a gente chama de hipotensão permissiva, né? Porque se subir demais a pressão pode aumentar o sangramento. Feito tudo isso, pessoal, o próximo passo é definir qual a medicação que você vai fazer. E é aqui que mora a importância de você distinguir uma hemorragia digestiva alta varicosa da não varicosa. Quando você está pensando essencialmente em hemorragia digestiva alta não varicosa, como ela tem como a sua principal hipótese as úlceras pépticas, qual é a medicação que você vai fazer? É o famoso IBP. Você vai fazer lá o pantoprazol, o omeprazol, o esomeprazol. Geralmente a gente faz 80 mg de ataque e depois a gente deixa 40 mg 2 vezes por dia. Há quem recomende uma dose aí de manutenção em bomba de difusão contínua, 8 mg por hora. Isso é meio pouco prático. Na maioria das vezes a gente faz ali os 80 mg e depois deixa 40 mg de 12 em 12 horas. Essa é a medicação que você vai fazer quando você suspeita essencialmente de uma hemorragia digestiva alta não varicosa.
Porém, no entanto, contudo, se você estiver suspeitando do ponto de vista clínico, entenda que você ainda não fez a endoscopia. Se você estiver suspeitando do ponto de vista clínico de hemorragia digestiva alta, varicosa, ou seja, relacionada a varizes de esôfago, ou seja, relacionada à hipertensão portal, você deve, além de fazer o IBP, que não está errado fazer aqui, mas ele sozinho não é suficiente. Você tem que fazer uma outra medicação. Quem é essa outra medicação? É um análogo da somatostatina. É uma medicação, é um vasoconstrictor esplâncnico. Quem é a primeira linha do grupo dessas medicações é exatamente a terlipressina. Segunda linha é o octreotide. Terceira linha é a própria somatostatina. Então, quando você estiver suspeitando de uma hemorragia digestiva alta varicosa, depois da estabilização clínica desse paciente, quais são as medicações que você vai fazer? O IBP e um vasoconstrictor esplâncnico, né? Tendo aí como principal opção a terlipressina, que a gente deixa ali uma dose de 2 miligramas de 4 em 4 horas nas primeiras 24 horas, depois a gente baixa para 1 miligrama de 4 em 4 horas nas próximas 24 horas. E depois você vai desmamar essa medicação de acordo com a evolução clínica do paciente. Qual é a importância, pessoal, de você utilizar um vasoconstrictor esplâncnico? Porque quando você utiliza essa medicação diante de um contexto de hemorragia digestiva alta, varicosa, na maior parte dos casos você consegue conter o sangramento. Ou seja, você consegue fazer o paciente parar de sangrar. E aí você ganha tempo para poder fazer a endoscopia. E aumenta a efetividade na realização da endoscopia. Porque uma coisa é o colega lá, endoscopista, ele entrar e ver um mar de sangue. Sangrando ali, ele não vai conseguir ver as coisas muito bem. Outra coisa é ele entrar quando o sangramento já foi contido. Ele vai conseguir enxergar as coisas mais facilmente e, tecnicamente, vai conseguir corrigir ali o problema. Essa é a importância dos vasoconstrictores esplâncnicos, né? E o exemplo clássico é a terlipressina. E eles devem ser usados quando você suspeita de hemorragia digestiva alta varicosa. Entenderam aí qual é a importância de você, clinicamente, diferenciar uma hemorragia digestiva alta varicosa da não varicosa? É exatamente essa. Se eu vou ou não usar um vasoconstrictor esplâncnico, né? Se eu vou ou não utilizar a terlipressina. Certo, pessoal? Dito isso, meus amados, ainda tem aqui um outro detalhe. Se for uma hemorragia digestiva alta varicosa e esse paciente tiver ascite, existe uma grande chance desse paciente, por conta do sangramento, ele evoluir com algo que a gente chama de PBE, peritonite bacteriana espontânea. Então, se você estiver diante de um paciente com hemorragia digestiva alta varicosa, além de fazer o IBP, além de fazer a terlipressina, você tem que fazer a profilaxia para PBE. E isso é feito pelo não, pelo sim, o famoso Rocefin, que é exatamente a ceftriaxona, né? Você vai fazer a dose a cada 24 horas de 1 grama, certo? Você vai fazer 1 grama uma vez por dia por 5 a 7 dias. Uma segunda opção, se o paciente já tiver a via oral patente, né? Ou seja, depois de 2 ou 3 dias dele ter realizado a endoscopia, você pode converter ali para norfloxacin, que você vai manter aí por 7 dias, certo? Então, no paciente que você tem uma suspeita de hemorragia digestiva alta varicosa, além de estabilizar clinicamente, além de fazer o IBP, além de fazer a terlipressina, você tem que fazer a ceftriaxona, se ele tiver ascite, para você prevenir o surgimento de uma PBE. Ok? Feito tudo isso, pessoal, qual é o próximo passo? É a endoscopia. Olha aí, pessoal, como a endoscopia ela não é a primeira conduta, né? Antes da endoscopia, nós raciocinamos, nós estabilizamos clinicamente o paciente, nós fizemos aqui diversas medicações para depois a gente fazer a endoscopia. Teoricamente, pessoal, se o paciente estiver estável do ponto de vista hemodinâmico, a endoscopia ela pode ser realizada em até 24 horas. Claro, se esse paciente tiver sinais de instabilidade hemodinâmica,
essa endoscopia deve ser realizada em no máximo 12 horas, certo? E fazendo a endoscopia, pessoal, qual é a conduta? É realizar a contenção ali do sangramento. Se for varizes de esôfago, o endoscopista vai fazer o quê? A ligadura elástica, né? Se forem a doença ulcerosa péptica, ou se for uma síndrome de Miley-Rivas, ou se for ali um tumor, ele vai fazer a eletrocoagulação ali, eletrocauterização da lesão que estava sangrando. Ou seja, vai realizar o tratamento endoscópico. Ok, pessoal? E aí, para finalizar, pessoal, o pós-endoscopia, né, vai variar bastante se é varicosa ou não varicosa, né? Se tiverem varizes de esôfago, pessoal, você vai pensar em fazer a profilaxia secundária, ou seja, você vai tentar reduzir a chance de um ressangramento. Que nestes casos a gente faz a ligadura elástica, que já foi feito lá na endoscopia, e o beta-bloqueador não seletivo. Você vai começar para esse paciente, se a questão hemodinâmica permitir, um beta-bloqueador não seletivo. Leia-se um propranolol ou um carvedilol, certo? Essa é a profilaxia secundária para sangramento de varizes de esôfago. Ou seja, o paciente já sangrou e eu quero evitar que ele tenha um novo sangramento. Além de fazer a ligadura elástica com a endoscopia, eu vou fazer um beta-bloqueador não seletivo. Leia-se propranolol ou carvedilol. E no paciente que tem úlcera péptica, pessoal, que é a principal causa de hemorragia digestiva alta não varicosa, o pós-endoscopia é o quê? Você aguardar a biópsia para descartar que não seja uma neoplasia, que é bem verdade que é a minoria dos casos, mas você precisa descartar, porque obviamente é uma doença muito mais grave, mas você tem que pesquisar se esse paciente não tem o quê? H. pylori. Porque se esse paciente tiver H. pylori, faz parte da propedêutica você tratar o H. pylori, né? Você fazer o tratamento para exterminar o H. pylori desse paciente.